Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não resisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo uma calorosa salva de palmas. Meus irmãos, a cada dia Deus faz prodígios, chama a nossa atenção para outras coisas melhores e principalmente nos abre o entendimento para a gente pegar mais fé, porque é pela palavra de Deus que nós conseguimos fé. Eu queria começar o culto agora falando de Israel, porque ele foi rejeitado, eles não aceitaram Jesus. E se você pegar a história deles, como eles sofreram, até que o tempo dos gentios terminasse. Começou a terminar em 1948, quando foi declarado ali a Palestina como terra dos judeus e a nação recomeçou. Mas ainda não é tudo, mas um dia eles vão chegar e vão reconhecer Jesus. A gente não deve tratá-los mal, não, porque isso aí é propósito eterno de Deus, que nós não sabemos o porquê exato. Mas sabemos algumas coisas que a Bíblia diz, Romanos capítulo 11. Nós vamos começar aqui no versículo número 15, que diz assim: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, então eles não entenderam, rejeitaram Jesus e Deus os rejeitou, e não completamente, que Deus ainda tem aquela aliança com Abraão, que é o patriarca deles, com Isaac e com Jacó. Qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Quer dizer, se a rejeição abriu para nós a reconciliação, e qual será a sua admissão, que eles vão ser admitidos de novo, senão a vida dentre os mortos? Vão sair dentre as pessoas que estão desligadas de Deus. E se as primícias são santas, o início deles, também a maço é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Paulo está explicando aqui que isso é propósito divino e nós não temos nada que meter o nosso dedinho ali se não entendemos nada. E é por misericórdia também que nós somos servos de Deus e que muitas vezes tropeçamos e Deus não joga a gente fora. E se algum dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar dele. O que é zambujeiro, missionário? É oliveira brava, é um arbusto. Alguns têm até espinhos, mas também produzem. Então nós somos o zambujeiro. Fosse enxertado em lugar deles, na raiz, no cavalo, vamos dizer assim, na linguagem de quem planta uva, e feito participante da raiz e da ceifa da oliveira. Então vamos pensar nesse caso, nós somos participantes da raiz, pela fé. Abraão, Isaac e Jacó são nossos pais espirituais, deles eles são pais naturais. Então, feito participante, foram feitos da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories, os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Então nós não estamos sustentando a raiz que Deus colocou é que sustenta a nós. A nossa fé é a fé de Abraão, nós somos herdeiros dele pela promessa de Deus. Quer dizer, em nós seriam benditas todas as nações, nele seriam benditas todas as nações da terra. Continua agora. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Verdade. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, porque não aceitaram Jesus. É incrível, se você fizer um estudo das promessas que falavam do Messias, não teve uma que não cumprisse em Jesus. Mas eles ainda estão esperando o Messias. Mas como?
Será que Deus estava tapado os olhos dele, estava surdo, não via que tinha, vamos dizer, entre aspas só, né? um malandro que ele tomou lugar? Não era malandro, não, ele era o filho de Deus mesmo, orava e Deus fazia maravilhas. Se tivesse um outro, meu Deus, então como é que seria o mundo? Não, é ele, só não está fazendo mais porque a gente não se entrega mais a ele. A gente passa tempo vendo bobeiras nas mídias sociais, bobeiras pelo mundo afora, quando deveríamos estar estudando para sermos mais iluminados. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, respeite as decisões de Deus. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Tem que temer. Se os naturais, que ele fez a promessa com Abraão, foram quebrados, quanto mais nós podemos ser quebrados? Então nós temos que agarrar mais com Jesus, temos que nos segurar nele, buscá-lo e servi-lo, e aí nós vamos ser fortalecidos. Porque os que eram por direito filhos dele foram quebrados, porque rejeitaram. Se nós rejeitarmos também, se a gente esquece, não, Deus não está ligando com essas pequenas coisas, não. A Bíblia fala o contrário, diz que as raposinhas, as pequenas coisas, é que fazem mal à vinha. Nós fomos enxertados não para trazer mal, nós fomos enxertados para usufruir da promessa gloriosa de Deus, e eles também vão voltar a ser enxertados. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe também a ti. Considera, pois, aí nós temos que considerar a bondade e a severidade de Deus. 2 pontos. Para com os que caíram, severidade. E ele sempre é assim, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, esperança bondosa. Se você deixar o inimigo lhe enganar, ele faz tudo para você acreditar que foi um teatro de Deus. Não, a coisa é séria. E a única maneira de nós termos sido salvos foi através da queda deles. Mas o nosso tempo está terminando, desde quando a Assembleia da ONU reconheceu o povo hebraico lá na Palestina como nação. Não eram, eles eram um grupo espalhados por aí, pelas nações. 2000 anos aconteceram, desde o ano 70 ou 73, quando Tito invadiu Israel, acabou com o muro, acabou com o templo, e eles estavam sem modificar, mas agora voltaram. E Deus vai usá-lo no futuro para evangelização. Nós cremos que eles, quando voltarem, vão dar um banho na gente, porque eles são destemidos, eles partem mesmo para fazer a coisa. Então vamos ser destemidos também hoje? Vamos fazer, porque esse é o nosso tempo, vamos agradar o nosso Deus. De outra maneira, também tu serás cortado. Misericórdia a Deus, deixa isso acontecer não. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, que eles venham, nós precisamos. E porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Aí continua, quase que é o mesmo discurso, e nós vamos agora ver o Davi cantar uma canção para nós aqui, em nome de Cristo. E Davi, vem cá, faz favor, e nós estamos até com uma cantora baiana aí. Ela já cantou ontem aqui 2 vezes, tem uma música bonita, depois estava cheio de testemunho que as pessoas vieram falar com ela, é jovem e tal. Seu pai já me falou ontem, só que ligou na hora que eu estava descansando. Eu falei, não, vai dormir, baiano, aqui eu tenho que descansar que eu acordo cedo. E aí, Davi, tudo bem? Tudo na paz, missionário, na vitória, sabendo que Deus nos enxerta quando nós obedecemos a palavra. Enxerta os amboseiros. Né? Com certeza, isso é uma alegria saber, meu Deus, Ele teve misericórdia de mim. Quem não terá misericórdia de uma pessoa que está na canção de hoje? A gente é cantado debaixo dos meus pés, é onde o inimigo está. Isso, glória a Deus. Vamos colocar o inimigo debaixo dos pés. Fica de pé, pessoal, já vamos começar a preparar, daqui a pouquinho vem a oração aí. Quando você cantar, você pisa, que a Bíblia diz que breve Deus esmagará Satanás, onde? Lá no céu, não, lá no inferno não, debaixo dos nossos pés, da nossa autoridade, do nosso poder. Vamos aplaudir a Jesus? As palmas assim, ó.
Debaixo dos meus pés eu tenho um inimigo. Debaixo dos meus pés tua palavra eu vou pregar, no teu nome vou conquistar, e as nações eu vou proclamar o teu amor, Senhor. Aos teus pés quero me derramar, ao teu lado quero sempre estar, na mais perfeita comunhão, entregar toda a minha adoração. Dos teus caminhos não me desviarei, firme na rocha eu prosseguirei. Em alta voz eu quero confessar que o inimigo está debaixo dos meus pés. Eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés, tenho um inimigo debaixo dos meus pés, tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Em tudo, sobre tudo, sou mais que vencedor. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés, tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Ao lado do meu rei eu vou sempre estar, e do teu amor ninguém vai me separar. Aos teus pés quero me derramar, ao teu lado quero sempre estar, na mais perfeita comunhão, entregar toda a minha adoração. Dos teus caminhos não me desviarei, firme na rocha eu prosseguirei. Em alta voz eu quero confessar que o inimigo está debaixo dos meus pés. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés, tenho um inimigo debaixo dos meus pés, tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Em tudo, sobre tudo, sou mais que vencedor. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés, tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Ao lado do meu rei eu vou sempre estar, e do teu amor ninguém vai me separar. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés, tenho um inimigo debaixo dos meus pés, tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Em tudo, sobre tudo, sou mais que vencedor. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés, tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Ao lado do meu rei eu vou sempre estar, e do teu amor ninguém vai me separar. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Vamos fazer outro estudo bonito aqui hoje, mas antes nós vamos ver o que aconteceu em Fortaleza, lá no Ceará, quando eu lá estive, que foi no dia 27 de maio e foi muito abençoado. Maestro, por favor. Depois de poderosas campanhas no Maranhão, o missionário R.R. Soares desembarca em Fortaleza, no Ceará, para continuar levando o evangelho pelo Nordeste e ganhando vidas para Jesus. Foi, irmão, porque você está chegando igual tartaruga perto de Jesus. Você tem que chegar igual coelho. Ou correndo, para quero encontrar Cristo. Deus, eu preciso, eu vou me consagrar. E quando você vier, pode ter certeza que os seus problemas vão acabar. Pela palavra de Deus, nossos irmãos colocam a fé em ação e olha o que acontece. Faz assim em nome de Jesus, sei que não podia. Ó, quem não podia? Como é que é o seu nome? Meu nome é Fátima. Aham. Aí eu levei uma queda e quebrei isso aqui, na mueca. Aí, para mais de ano, aí meu braço não levantava até em cima. Até onde que ele levantava? Só até aqui. E agora? Olha aí, pessoal. Daqui a pouquinho está completamente curada. Esse braço é o tendão quebrado. Aí o doutor disse que não era para mim fazer movimento, mas só passava lá, passou até aqui. Agora levantou. Oh, glória a Deus.
Ah, que coisa bonita. As bênçãos do Senhor são sempre completas. E em um segundo momento, o missionário conversa com esses irmãos. O problema é uma hérnia que no joelho. No joelho também, tá certo. Minhas pernas tinham trombose, ele está muito inchada. E eu sou... Eu vou fazer uma oração agora para vocês. A senhora, qual é o problema? Eu sinto o pé, às vezes eu sinto essa dificuldade, o meu pé querendo virar e doendo assim um pouco no tornozelo. E esse vô aqui que chegou agora, o que o senhor sofria? O senhor sofre? As pernas minhas. Dor na perna? Depois de caminharem para Canaã, eles arriscam até uma corridinha. E você melhorou? Melhorou. Melhorou. Eu estou cansado. Cansou? Ah, você tá sem andar há muito tempo. Agora, graças a Deus. Como é que você estava andando antes? Hã? Rapaz, tem hora, né, que precisa... Bem devagar assim. Vai aqui no corredor andando aqui agora, vai aqui. Mas eu quero só andar depressa, esticando essa perna aí que Deus está abençoando. Vai andando, mais rápido, mais rápido. Mais rápido, isso aí tá roda presa, puxou o freio de mão, não salta. Solta esse freio de mão, irmão, corre pra cá agora. Dá uma corrida agora, dá uma corrida. Isso, dá uma corrida. Ei, dá mais, irmão. Deus está soltando o senhor. Amém. Como é que o senhor chegou andando aqui? Mostra aqui nesse corredor. Esse é o corredor da verdade. Como o senhor chegou andando? Vai andando rápido agora. Estica o passo. Tem que esticar mais, irmão, tem que esticar mais. É de acordo com a sua fé. Esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei, Deus diz. Dá meia volta agora. Volta agora, volta. Mais rápido agora. Dá uma corridinha agora, Helena. Dá uma corridinha agora. Dá, Helena, uma corridinha. Aê! A Helena. Como você chegou andando? Mostra pra mim. Assim, um pouco de dificuldade, assim, Agora, vai andando sem dificuldade aqui agora. Vai andando sem dificuldade. Aí, pessoal. Essa já tá até correndo já, ó. Olha aí, o Brasil, o mundo tá vendo o que é que Deus faz. Vem correndo agora, vem correndo. Aí, pessoal, virou uma criança, olha só. Oh, glória a Deus. Mas mostra pra mim como é que você chegou meio ruim aqui. É meio entrevado. Mostra que eu quero ver igual. É assim. Agora vai andando de passo largo aqui. Vai andando aqui, passo largo agora. A senhora é dono da rua. Vai andando agora, vai andando. Estica a perna e vai andando. Oh, glória a Deus. Vai. Agora dá meia volta. Vem dando uma corridinha agora. Uma corridinha. Ó. Isso mesmo, vai dando. O bicho já perdeu. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. É uma alegria servir ao Senhor Jesus. E vamos aplaudi-lo porque ele merece. Ô irmãos, o difícil numa reunião é pôr o pessoal na fé. Na hora que você põe na fé, aí que acontecem as grandes coisas. A pessoa não sabe andar pela fé. Ela anda pensando, e se eu cair, se não der certo? Para de ser negativo, põe positividade na sua cabeça. Quando você fala coisa negativa, você se prende todinho. Quando você fala coisa positiva, você se abre todinho. Vamos ver agora o que aconteceu com Moisés. Moisés tomou uma decisão, nós sabemos como é que ele foi, que ele era hebreu. Nasceu quando o faraó fez um decreto que todo menino que nascesse, as meninas não, mas os meninos teriam que ser mortos. Mas quando ele nasceu, ele era tão bonitinho que as parteiras ficaram relutando em matá-lo. Olha que crime tremendo que já se cometeu no mundo. Nenhum dos homens, nenhum de nós estaríamos aqui se o faraó fosse o dirigente da época. Menino tem que matar, deixa só as meninas. Durante muito tempo foi isso lá. Aí ele foi criado como filho da filha do faraó, sabemos o caso, foi no cesto, colocaram betume no cesto para a água não entrar, puseram lá no rio Nilo, onde ela tomava banho lá perto, ele chorando, que era bebê ainda, ela foi ver e gostou dele, e a mãe dele foi tomar conta, ama de leite dele, tomou conta dele, e ele então cresceu. Aí diz aqui, no Hebreus 11, 24, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
Ele soube da história deles, não vou ser filho de Faraó, não. Candidato a ser um faraó, preparado nos melhores lugares do Egito, lá em tudo quanto é lei marcial, cultura, tudo isso, línguas, ele foi preparadíssimo para ser o faraó. Porém, ele recusou. Eu quero ficar no meio dos meus irmãos, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Eu não quero isso, eu quero Deus. Todos nós temos que escolher, pessoal. Nós vivemos numa sociedade que não é diferente de muitas nações. Umas estão um pouco mais atrasadas nessa libertinagem que aqui há, mas tem outras que estão mais adiantadas. E nós, então, somos produto do meio. Mas nós temos que escolher um dia. Não, eu vou ser filho de Deus e não filho da filha de Faraó. Eu quero vencer com Jesus, porque aqui a vitória, se você tiver, vai durar quanto? 30, 40, 50 anos? Alguns conseguem mais um pouco, outros vão embora antes. Mas nós nunca morreremos. O espírito do homem é eterno, é da mesma essência do Espírito de Deus. Jesus falou disso dizendo, onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Falando daqueles que vão para a perdição eterna, vão ficar lá por toda a eternidade sofrendo. Os que são salvos, que tomaram a decisão certa, quando o coração parar de bater, eles vão subir para o andar de cima, paraíso de Deus, e lá vão ficar por toda a eternidade, balançando na rede, não, fazendo obras grandes que Deus vai dar para nós. Você vê o universo todo é estéril, não tem vida, tudo estava sendo preparado, entrou o pecado, a terra seria o centro onde Deus regeria através do homem, entrou o pecado, o ser humano foi separado de Deus e tornou-se, em alguns casos, de uma das piores bestas feras, porque uma pessoa em sã consciência matar a outra, perseguir, humilhar, fazer maldade, essa pessoa não está bem de cabeça, mas com Jesus a gente se conserta, é por isso que pregamos o Evangelho. Aí diz aqui, tendo por maiores riquezas, quer dizer, filho da filha de Faraó, seria um homem que não lhe faltaria os recursos necessários. O vitupério de Cristo, o sofrimento dele, a vergonha dele, os problemas que ele passou, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Nós temos que ter em vista essa recompensa, porque isso vai acontecer e está acontecendo. Morreu, nunca mais muda, não adianta rezar para essa pessoa, chorar por ela, jejuar por ela, que é o que ela fez aqui que vale. Se ela se converteu, ela não vai para o lago de fogo e enxofre, ela vai para o paraíso e nunca vai sair e vai ser usado por Deus. Então, missionário, se Deus me deu uma missão lá de construir alguma coisa, lá tem faculdade de engenharia que eu vou ter que estudar. Não tem faculdade. Quando Deus dá a missão, Ele dá o conhecimento. O que Ele der de missão para você, você vai realizar com a perícia tal que é igual a dele, nas mãos dele, porque nós vamos conhecê-lo como dele somos conhecidos. Agora, se nós não nos convertermos, ficarmos na gandaia, fazendo coisas erradas, desejando coisas erradas, tem uns que nem fazem, mas desejam, ficam olhando lá nas mídias sociais e ficam todos excitados. Para que isso? Joga aquilo fora, é coisa errada? Passa o dedo e manda embora, que você não precisa daquilo, você precisa conhecer o Evangelho de Cristo, você precisa ser uma pessoa normal, basta a liberdade que Deus deu a um casal, natureza com natureza, para poderem ter prazer e perpetuar a espécie. Agora, coisas essas também não pode. Isso está lá em 1 Coríntios 6,13. É só você examinar que você vai entender esse caso aí. Pela fé, deixou o Egito, pela fé, não temendo a ira do rei. O rei ficou bravo. Rapaz, eu lhe preparei para ser um faraó, você é filho da minha filha. É por adoção, mas eu aceito assim. Ficou bravo, mas ele deixou. Não, eu não vou ficar no meio do meu povo. Deixou o Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Ele sabia que seria usado por Deus. Você tem que saber disso, na função que ele der para você, na missão. Se ele não lhe chamou para ser um grande peixe grande aí,
vamos dizer, de 1 metro de comprimento, mas um peixinho pequenininho, seja um peixinho pequenininho, ali você vai se realizar. Não inveja ninguém, porque Ele preparou você para aquela missão. E assim nós temos que ser. Deixou o Egito não temendo ele rei, porque ficou vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Mas como vai acontecer isso? Pessoal, todo mundo vai pegar um cordeiro. Se a família for pequena, pode ser 2 famílias, vocês vão imolar o cordeiro, vão pegar o sangue, olha o sangue de Cristo tipificado, vão passar nas ombreiras das portas, das janelas, para que quando o destruidor chegar, não entre. Se você tiver o sangue de Cristo passado nas suas ombreiras aqui, do coração, do espírito, ele não vai tocar em você, porque virá, na hora que vai fazer a separação, serão 2 grupos, os salvos e os perdidos. Não vai ter um erro, por causa que você foi lavado pelo sangue de Cristo, teve o coração circuncidado, você tem o Espírito Santo. Aí ele vai dizer aos que estiverem à direita dele: vinde bendito de meu Pai, fosse o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas os que estiverem à esquerda, que não quiseram se consagrar, não quiseram buscar Deus, que preferiram o prazer transitório de coisa até que magoa, massacra a consciência, ele vai dizer: ide malditos por fogo eterno. Essa escolha está sendo feita todo dia. Nós, os pastores, estamos pregando. Nesse momento, em todo mundo, tem pessoas pregando o Evangelho para que as pessoas se arrependam. E o que nós ganhamos com isso? O prazer de saber que estamos sendo usados por Deus, porque lá na eternidade nós vamos ser recompensados. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. E está provado isso, que exatamente naquele ponto, como diz a Bíblia, aconteceu isso e eles passaram a pé enxuto, como se estivesse passando em terra seca. Assim você vai passar pela vida, cheio de problemas, de tentações, como se não tivesse nada. Fosse o caminho perfeito, e o Evangelho é o caminho perfeito para você. Vamos ver agora uma outra pregação através da novela da vida real. Maestro, por favor. Eu era policial militar. Eu passei no concurso público do Estado em 97 aproximadamente. E aí, depois que eu entrei para o concurso do Estado, a minha vida desandou. Então, eu gostava muito de sair nas noitadas. A gente começou a namorar a partir dos 2 meses, né, que a gente se conheceu. Só que era aquele relacionamento conturbado, que eu gostava muito de festa. E isso foi atrapalhando a minha vida profissional. Ia completar 2 anos, aí eu engravidei. E ela morava na casa da mãe dela, eu morava na casa do meu irmão. No final do mês, o que eu recebia já não dava mais para pagar as contas. Eu fui me ausentando muito do quartel. Passei, certa vez, 7 dias sem ir no quartel. E aí eu cometi um crime chamado, na linguagem militar, de deserção. E aí eu fui processado, acabei perdendo minha função. E aí eu tive que sair da polícia. E aí foi marcado o meu julgamento para 2 de abril de 2003. Se eu fosse condenado nesse processo de deserção, eu ia ficar preso. Ficou muito apreensivo, né? Eu não conseguia dormir, só o fato de eu pensar que eu ia ser preso. A gente foi morar, né, na casa que era a casa dele, né? A gente não tinha nada. E eu não tinha recurso financeiro para ajudar. Ele não podia arranjar um emprego, né? Tipo assim, o CPF dele estava praticamente retido. No final de março, mais ou menos, eu estava sentado na calçada, na frente da casa do meu irmão. Naquele dia, eu tinha pensado, poxa, será que Deus quer mudar a minha vida? Aí, quando foi à noite, eu estava sentado na calçada, uma moça passou, do nada, não o conhecia, e disse assim: olha, se você quiser, Deus quer e pode mudar a sua vida. Vai na Igreja da Graça. E aí, aquilo ficou no meu coração. Um dia antes do julgamento, no dia 1º de abril de 2003, Valdeci decidiu ir até a Igreja da Graça e participou de um culto. Relatei minha situação do pastor. E aí me deu 3 palavras, né? Salmo 50, versículo 15, que diz: invoca-me no dia da tua angústia. Aí ele falou, a Bíblia diz no Salmo 34, versículo 10, provai e vede que o Senhor é bom.
E ele me deu uma última palavra. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. A Bíblia diz, bem-aventurado é o varão cuja esperança é o Senhor. Eu fiz uma oração em mim, aquela coisa saiu, me senti muito leve. Aí eu fiz um voto lá, disse, Jesus, se o Senhor me livrar desse julgamento, amanhã eu venho aqui e entrego a minha vida para o Senhor. Aí quando chegou lá o juiz, as autoridades militares estavam lá, perguntaram, eu falei, por que eu tinha me ausentado 7 dias e tal, aquela coisa toda. Aí o juiz olhou para mim, tá bom, vai embora, eu vou arquivar o teu processo. E Deus cumpriu o propósito. E aí, vim de lá feliz. Quarta-feira, fui pro culto. Aí, em determinado momento, o pastor disse, não é comum dia de quarta-feira eu pedir para alguém aceitar Jesus, mas eu sinto no meu coração que alguém quer aceitar Jesus. Quem é? Me levantei. E só deu um pulo, como é que se diz, né? Levantou rápido e desde aquele dia foi só bênção na nossa vida. Aí eu comecei a assistir muito o show da fé. Um missionário uma vez disse que nós temos que edificar a nossa vida sobre a rocha. E eu comecei a estudar muito a palavra de Deus. Eu chegava do serviço, ele estava lá na mesa, sentado, lendo. E aí, quando foi um dia, o Espírito Santo disse assim, se você se tornar patrocinador, as portas vão estar abertas para você continuamente. Eu vou obedecer, patrocinei. Deus foi transformando, foi abrindo portas. Nós casamos em outubro. Comecei a trabalhar. Aí eu terminei minha universidade e aí comecei a me envolver com as coisas de Deus, obreiro voluntário. E eu sempre lá junto com ele. Em 2011, cresceu no coração de Valdeci o desejo por pregar a palavra de Deus. Nesse tempo eu estava me preparando para o concurso, para ser professor. Uma semana antes do concurso. Aquilo começou a arder no meu coração. Pedi uma confirmação de Deus se era aquilo mesmo. Aí foi que, né, pastor, quer fazer a obra, tal, vou levantar. Levantou ele como um pastor, né? E daí, da frente, foi bênção. Eu agradeço muito a Deus por ele ter insistido para eu ser o que hoje eu sou, pastor da Igreja da Graça. Eu tinha um desejo, né, muito tempo, uns 10 anos atrás, de ter uma filha, né? Tava me sentindo ruim, fui fazer um teste, pronto, tava lá a bênção. Minha família é uma bênção. E eu sou feliz porque Deus me fez ver que é na obediência que nós somos abençoados. Irmãos, Deus tem os seus mistérios. O pastor, não é comum eu perguntar se alguém quer aceitar Jesus. Você vê que Deus está trabalhando no coração dele e trabalhou no coração do pastor e ele aceitou Jesus. A mesma coisa está com você. Cada um de nós é uma história diante de Deus. O triste é quando a história fica mais triste. O bonito é quando a tristeza sai e você se realiza com Jesus. Aí você vai experimentar o melhor de Deus. Não só aqui, mas por toda a eternidade. Nós estamos tratando com vidas que não podem perecer. Infelizmente, alguns dão mau testemunho. Você vê, ele sentiu de patrocinar a palavra sem que a gente chegasse. Você tem que patrocinar, não. Eu sempre falo, se Deus não te chamar, não venha. E quando ele chama, ele diz a quantia. Se você não sabe a quantia, não foi chamado. Fica livre, nós não estamos aqui com interesse esquisito. Não, quanto mais, melhor. Quanto Deus der para nós é que nós vamos gastar na obra dele. Se não dá mais, é porque nós estamos limitados. Mas as portas começam a se abrir e vai chamando outras pessoas. Eu vou pedir para passar para você agora a inscrição de patrocinador. É para aquele ou para aquela que já tem sentido a chamada e que sabe até a quantia. Você pega e coloca aqui os seus dados. E aqui nas costas põe o seu pedido da aliança, que isso é uma aliança que Deus está fazendo com você. Dentro da aliança do sangue de Cristo. Para ele poder lhe abençoar de certa maneira. Não que você está comprando bênção, isso não existe. Você está atingindo um patamar espiritual de responsabilidade diante de Deus, como a nosso. Você não sabe quanto a gente paga a televisão, mas eu nunca me desesperei. Eu nunca derramei uma lágrima aqui, por favor, ajuda. Não, isso não é por favor, é por chamada. Se você foi chamado, você não está fazendo um favor. Quem fez o favor é Deus de colocar nesse ministério. Pega e preenche. E o mesmo pedido que você fizer aqui nas costas, que esse aqui vai voltar para nós, você coloca aqui, para nós podermos orar. Aqui estão a relação dos bancos que você pode depositar. E por falar em depositar em banco, nós vamos agora
falar para quem está em casa, como é que eu faço? Esse QR Code aqui tem a sua informação. Hoje chegou o dia. Então você pega o seu celular, põe no modo foto, é desse jeito que faz. Enquadra o QR Code, não tire foto, só enquadrar. Aí vai aparecer uma linha amarela, você bate, virão 5 informações como é que você ajuda. Aí você vai ver que você pode ajudar pelo seu cartão de crédito. A segunda e terceira são gêmeas. Você poderá ir no banco e depositar, a conta está aí, conta, agência, o nome do banco, agência e conta. E também você pode fazer da sua casa mesmo, transferência direta, se souber. Se não souber, você pode ir à lotérica e falar para o caixa: quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem que falar o convênio para não cair na conta de outra pessoa. Convênio é 30 91 20 65. 30 91 20 65. E você pode também fazer um depósito pelo Pix. E o Pix é outro QR Code. Está aqui, é só você querer fazer. De 3 a 4 metros já pega. Você encantou ali, já chega a informação. Aí você faz em nome de Cristo e glória a Deus por isso. Enquanto estão fazendo, ô maestro, vamos à primeira pergunta, por favor. Ô missionário, a vontade de Deus, ela se cumpre mesmo sem eu querer? Não, aí não vai cumprir, porque Deus pode querer que a senhora seja uma pastora, uma advogada, uma juíza, uma médica, sei lá mais o quê. Mas não tem mais idade. Mas se Deus está querendo, você vai para a faculdade. Qual o problema? Tem gente que... eu tenho uma senhora que eu conheci, já partiu, que se formou depois dos 70 anos. E isso há 40 anos atrás. Quer dizer, ela disse, não, eu vou ser, e foi. E até o final da vida dela era a vovó médica lá, cuidando das pessoas. Então, se Deus tem uma missão, Ele não vai fazer a senhora fazer, a senhora que tem que decidir. A senhora tem que dizer, Deus, eu vou obedecer. O Senhor me chamou e eu vou fazer o que o Senhor mandou. E assim só será abençoada. E se eu não fizer, vai conversar depois com ele sério lá no Tribunal de Cristo, porque Ele não ia falar com a senhora à toa. Ele prepara a gente para uma missão. E quando for fazer a missão de Deus, seja no púlpito, seja no consultório médico, seja como advogada, a senhora vai em nome de Jesus. E não tem esse negócio que não pode. A pessoa não pode pagar. Trate de graça, defende de graça, porque Deus vai recompensar você. Então, seja uma pessoa não avarenta, mas uma pessoa paciente, tranquila, dentro da vontade do Senhor. Aí Ele vai cumprir tudo que prometeu na sua vida. Vamos agora à segunda pergunta, por favor. Missionário, quero saber que tempo Jesus vai voltar. Ih, rapaz, você não vai saber nunca. Nem Ele vai saber. Olha que negócio sério, pessoal. A gente pensa que é brincadeira, não. Ele não mentiu. Se Jesus mentiu nisso, Ele não é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que quando Ele tiver que vir, o Pai vai dizer, agora Ele vem. Quer dizer, Ele não sabe. Lógico, Ele sabe que tem uma preparação e desse jeito, mas não está sabendo o dia nem a hora. Na hora que bater, e não vai revelar para ninguém. Olha, cuidado que pelo jeito está chegando, hein? Não, isso é questão dele, que o Pai, os dois são um. Mas olha, são um em tudo, menos nesse assunto. Esse aí só o Pai sabe o momento exato. Ele só diz que se os dias não fossem abreviados, o prazo chegasse mais rápido, ninguém se salvaria. Ele sabe que o mundo vai entrar numa situação tão difícil, meu irmão, que muitos vão perder a vida antes mesmo dele vir, porque não vão aguentar a pressão. Aí o Pai vai abreviar, mas é tudo que nós sabemos. Saber o dia, não. Aí alguém disse, não, ele falou que não sabe o dia, mas sabe o mês. Porque para com essa brincadeira, quer dizer, você está brincando de tentar Deus? Não sabe, deixa para Ele lá, e o dia que for, se você estiver preparado, você sobe, se não tiver, você desce. Ninguém vai ficar no meio. Decisão é essa aí. Agora vamos abrir o coração, por favor. Missionário, sofro com ataques de pânico todos os dias e a iminência da próxima crise me deixa angustiada. Não consigo mais dormir à noite e não me lembro da última vez que minha mente esteve em paz.
pois penso todos os dias nesse problema. Estou buscando uma orientação espiritual. Qual trecho da palavra pode me ajudar a me libertar desse mal? Pode todo, Deus que vai dizer qual, não eu que vou dizer, nem sei, nem tenho intimidade com Ele para olhar para você, então é tal. Se Ele um dia revelar, eu falo, você que falou. Mas quando você estava contando os seus problemas de pânico, eu me lembrei de uma senhora que deu testemunho aqui há uns 2, 3 meses, ela é do Paraná. Ela tinha pânico, abria a porta antes de sair de casa, ver se não tinha ninguém lá no corredor, vivia dessa maneira. Ela era doméstica por 50 anos ou 51 e não tinha nada, mas ela começou a buscar Deus, sumiu o pânico e um dia, aí ela se tornou patrocinadora, um dia ela ia para o trabalho, o ônibus parou no lugar, ela olhou, passa a ser esse negócio. Ela disse, eu vou comprar essa caixa de material de construção. É diarista. Ela trabalhava, não numa pessoa, em várias casas, fazendo a faxina de dia lá. Aí ela veio mais tarde, aí ela correu lá, saiu mais cedo e chegou, quem é o proprietário? Sou eu. O senhor está vendendo? Então eu vim aqui para comprar. Quanto é que o senhor quer? Aí, eu estou pensando assim, não, vamos fazer um negócio direitinho. O que você é? Eu sou diarista. Aí isso não é para você, é para mim. Eu prometo ao senhor que até dezembro eu pago tudo. Aí chegaram no valor, dividiu todo mês, ela ganhou mais faxina, foi, e em dezembro ela tinha pagado toda a coisa dela. A primeira compra que ela fez só tinha R$400. E que é R$400 de materiais de construção. Ela foi lá e comprou. Só que quando ela recebeu, só tinha umas curvazinhas lá, essa de cano, pendurada lá. Ela foi e comprou, e foi vendendo. A casa hoje é um sucesso. Tem de tudo lá e sem dever nada a ninguém. Aí ela disse, hoje eu passei quando eu quero, fico no hotel que eu quero, porque ela creu no Senhor Deus. Quem crê em Deus, como diz Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Quem não crê vai vegetar, pessoal, na vida, porque é a única maneira de você ver o que Deus vai fazer na sua vida, e Ele é glorioso nos seus atos, você tem que crer nele. Quando você crê no Senhor, você consegue se libertar de todas as suas dívidas e ser uma pessoa abençoada. Vamos agora no testemunho da nossa TV, que sempre tem testemunho bonito, e já vamos orar em seguida. Eu assistia já o missionário, daí ele falava sempre da nossa TV. E eu achava legal, falei, vai ser bom ter uma TV que seja só das coisas de Deus. E eu via assim ele falando, né, que era bom para as crianças e tudo. Aí eu falei para minha filha, eu quero assinar a nossa TV. É muito boa porque eu posso deixar as crianças assistindo, não tem nada de errado. Eu amo muito. O meu marido assiste muito a palavra de Deus ali. Ele gosta muito do missionário, gosta muito do pastor Jaime. E aí eu assisto o tempo todo. Ele mudou, que eu fiquei melhor, eu tenho mais paz no meu coração. Não tem, assim, momento algum que a gente não tem uma bênção ali preparada pra gente sempre. Eu vou pedir para dar para quem não tem esse papel, porque você precisa, pelo menos, saber o que é a nossa TV. Aí você pode ligar para nós aqui, 0800 201 4000, ou destacar aqui e colocar o seu primeiro nome, o seu telefone, o WhatsApp, o que for, e mais aqui o horário bom para ligar para você. Aí você pergunta tudo. Olha, meu irmão, eu te garanto que 3 meses depois você já terá vários testemunhos para dar para nós, porque a programação não é a programação do mundo, não é Hollywood, mas é a programação que você vai ter prazer. Agora, são 60 canais, 49 não são evangélicos, mas não tem canais de prostituição nem de violência. Mas tem canais de jornalismo que você nunca viu, de notícias, de esportes, canais para toda a família, para a juventude, para as crianças, até para os bebezinhos que estão precisando de uma babá. Tem aquele desenho simples, para eles também gostarem da nossa TV. Pega em nome de Cristo e, se quiser, depois entre em contato conosco, que vai ser uma bênção.
Agora nós vamos ficar todo mundo de pé para nós orarmos. Enquanto você vai ficando de pé, deixa eu falar para o pessoal da América Latina. Semana agora que entra, segunda-feira, dia 16 de junho, eu estarei em Bogotá, Colômbia, às 18 horas. O local e o hotel, o Indisor House. Aí está o endereço dele, né? Terça-feira, dia 17, eu já estarei no Equador, na capital Quito, no hotel Dan Carlton, Quito. E no dia seguinte, dia 18, quarta-feira, eu estarei em Guayaquil, também no Equador, no hotel Uniparque. Na quinta-feira, Corpus Christi, eu vou estar às 18 horas no Peru, Avenida César Canevaro, 250, bairro Lince. E na sexta-feira, dia 20, em Buenos Aires, 14 horas, ali no Obelisco, tem a Rua Lavagem, 869, lá no microcentro de Buenos Aires. E no sábado, já com vocês aqui, no domingo também. A gente roda esse mundo e fomos aproveitar essa modernidade. Paulo andava em cavalo, a gente hoje anda no jato, aí, às vezes até quase 1000 km por hora. E Deus vai levando a gente. Curva a cabeça e fecha os olhos, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, nós entramos em Tua presença agora, eu e o pastor Jaime, e nós queremos ver a Tua mão poderosíssima operar. Meu Deus, eu entro em batalha diante de Ti contra esse mal que está destruindo a saúde dessa pessoa. Você tem que orar agora comigo, você tem que chamar o seu mal, ser bravo, mandar que ele vá embora agora. E Deus, eu repreendo esse mal, eu amarro toda a força do inimigo e ordeno: você vai sair agora. Manda agora o seu mal, pode estar no fígado, na vesícula, pode estar em qualquer parte do seu corpo, ele vai ter de sair, porque isso é a ordem que nós estamos dando. Chega comigo agora, diante de Deus, e diga assim comigo: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai da minha vida. Na autoridade deste nome eu oro também, levanto a minha voz dizendo ao mal: saia, vai embora. Você pode unir a sua fé com a nossa e dizer ao mal: vai embora. Pode ser um câncer que apareceu, Jesus é maior do que ele. Você em casa, em qualquer horário que você está participando, levante a sua voz e diga ao mal: vai embora, em nome de Jesus Cristo. É metástase do câncer, a família ficou desesperada, mas para Deus não há impossíveis, e nós falamos a metástase do câncer que vai embora, nós determinamos a saída desse mal. Alô amigos, noite de quinta-feira, estamos aqui para anunciar que está demais a sexta-feira. Você foi vítima de feitiçaria, bruxaria, magia negra? Você vê pessoas quando não tem ninguém? Tem um medo que... Medo de quê? Não sabe explicar? Sente um peso no corpo, uma coisa ruim. Já se envolveu com os espíritos? Anote aí. Sexta-feira, dia de cura divina e libertação na igreja. Eu estarei em todas as... Pastor Leandro tem boa parte comigo, mas depois tem campanhas. Eu estarei 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite. Libertar você do cativeiro. Oração forte. Veja conosco a oração de sexta-feira. Agora é o tumor que está nesse corpo, é a doença cardíaca, é a doença pulmonar, é a doença das vias respiratórias, é uma dor de cabeça estranha, é uma dor de cabeça maligna, é uma perturbação nessa vida, é uma amarração nesse documento. Eu digo: sai agora, sai agora, sai, solta a perna deste homem, solta a perna dessa mulher que está travada, solta a coluna que está travada, em nome do Senhor Jesus. Amigo, é para colocar o bicho para correr mesmo, é para usar o poder de Deus e desfazer com qualquer obra do diabo, com qualquer obra do mal. Você pode ver que a mão de Deus vai ser forte, o poder de Deus é libertador, o poder de Deus é operador de maravilhas. E a mão de Deus será tremenda aqui na Avenida São João 791. Deixa eu orar por você, Pai. Eu oro para essa pessoa ter uma noite abençoada, e eu oro para quem tem sofrido de pânico, ansiedade, perturbação, conflito na mente, crises de ansiedade. Eu levanto a voz e digo: perturbação sai. Opressão maligna na mente da pessoa, no corpo da pessoa, na alma da pessoa, vai embora em o nome de Jesus Cristo. Estão abençoados. Não esqueça, amanhã eu estarei o dia todo aqui, 6 da manhã o jejum, 9 da manhã o jejum também, depois meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite, desfazendo com todo o mal. Vem que você vai gostar. Vida São João 791, um abraço, Deus abençoe. Grandes coisas fez o Senhor por nós,
e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.